Ixi. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente boa tarde aqui para os meus amigos Raul, Morgana, Letícia, Tamires, Guilherme e André Costa. Meu nome é Luiz Maia e do meu lado o professor Luiz Kerli. Nós somos os professores responsáveis pela disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui neste primeiro semestre de 2021. Se Deus quiser, o último semestre de bronca de pandemia, quem sabe no segundo semestre, amanhã, né, a gente começa o dia 1º de julho, quem sabe amanhã a gente já está num semestre um pouco mais, com melhores notícias na área de saúde. A gente está entrando na 13ª semana do nosso curso, né, a meta são 15 semanas, a gente está chegando à 13ª, e nós estamos naquele momento do curso em que a gente está falando bastante sobre macroeconomia, ciclos econômicos, políticas do governo, né, políticas que o governo implementa, seja para acelerar a economia, seja para desacelerar se a economia estiver indo rápido demais. Não é o nosso caso agora, mas a gente vai falar um pouco sobre cada um desses aspectos ao longo dessas últimas 3 semanas, tá? Eu vou começar aqui compartilhando as fichas de aula, mas eu preciso logo de cara fazer um comentário e um agradecimento aqui a uma das nossas discentes, Kerly, que nos corrigiu lá. A gente tinha colocado uma ficha de aula que tinha um errinho. Tinha lá um detalhe que a gente fez uma continha errada e ela foi muito atenta, ela escutou a nossa aula e comparou com o que estava escrito e falou, não, peraí, o que o professor está falando está diferente do que está escrito. Então a gente falou um pouquinho sobre o conceito do PIB, falou sobre a diferença de PIB e Produto Nacional Bruto, por que alguns países precisam, além de calcular toda a produção que acontece internamente ao seu território, às vezes elas precisam também fazer um outro cálculo. Se elas têm muitas empresas nacionais mandando recursos para cá, que operam fora do Brasil, mas mandam recursos para cá, então pode ser interessante também que ela calcule essa renda, né, o produto nacional bruto, essa medida de produção e de renda. E aqui na fórmula, tá, gente? Só mostrando aqui, dando crédito a Luciene, Maria Luciene, que foi nossa discente que corrigiu. Eu já corrigi a ficha de aula, já corrigi os links, tá? Mas quem baixou antes talvez tenha que baixar novamente essas fichas de aula. Aqui a gente está falando assim, ó, Produto Nacional Bruto é igual ao PIB menos a renda enviada ao exterior. Opa, enviada por quem? Por empresas estrangeiras que operam no Brasil. Tá? Então a gente pega a produção que acontece nos limites do território nacional, subtrai, nesse caso, a produção de empresas estrangeiras que estão aqui e que mandam renda para o exterior. Então a gente tira essa conta. E por outro lado, a gente adiciona a renda enviada lá do exterior por empresas brasileiras que lá operam. Tá? Então a gente tem uma medida da renda dos nacionais, a renda nacional bruta, né? E, portanto, produto nacional bruto. Tá? A gente falou um pouquinho também de produto nacional líquido. E na nossa última gravação, na aula gravada, a gente falou um pouco sobre essa categorização, essa qualificação dos componentes do PIB. Tá? Então é como se a gente pegasse todo o produto que foi produzido, gerado e levado ao mercado ao longo de um determinado período e a gente fosse classificando. Ah, isso aqui é o quê? Não, isso é produto de consumo. Ah, isso aqui é o quê? Não, isso é investimento. Ah, o que é aquilo ali? Não, aquilo ali é um serviço, é um gasto feito pelo governo para prestar um serviço para a população. Os dois últimos elementos, que eu já ainda não mencionei aqui agora, são exportações, ou seja, uma produção de soja, de milho, de minério de ferro, que o Brasil faz aqui internamente, portanto entra no cálculo do PIB, né? Mas que acaba atendendo um consumidor lá de fora. E como ele paga, o dinheiro vem lá de fora, conta para a renda aqui, a produção foi interna. Tá? Por outro lado, tem algumas transações que são realizadas na nossa economia, e, por exemplo, um aparelho celular, um aparelho de televisão, que são importados, a gente transaciona aqui, entra nas contas ali inicialmente
como parte das transações ocorridas num determinado ano. Mas como vieram de fora, no final das contas a gente está jogando aquele dinheiro lá para fora. Então isso vai subtrair, né? Esse dispêndio vai ser subtraído do cálculo do produto interno bruto. Afinal de contas, a produção aconteceu lá fora. A produção do celular chinês, a produção da televisão americana, enfim. Então, na hora de calcular o produto interno bruto, a gente vai ter esses cuidados. Na nossa aula gravada também, a gente fez alguns comentários. Ô Luiz, antes de você Não. começar, eu queria só fazer um elogio à pessoa que fez a correção. Uhum. Acho que isso melhora o curso, né? E É. é o tipo de coisa que acontece, quando acontece no curso, eu sempre elogio a pessoa, o aluno, alguém, o colega, que faz a correção, porque isso melhora o curso, quer dizer, é um erro a menos, ninguém é louco de imaginar que vai dar um curso todinho sem erros, mas é um a menos, né? Quanto menos, melhor. Então, parabéns a quem fez É. Chama a Maria Luciene. Foi a Maria nossa Luziene. colega que fez. Eu acho que ela não está aqui na nossa sala hoje, mas pelo jeito ela está sendo bem atenta lá. Obrigado, Kerly, é isso mesmo. Vamos agradecer e vamos parabenizá-la. Então, como eu ia dizendo, gente, a gente está falando aqui de uma série de aspectos dessas categorias, né, dessa classificação que a gente tem do conjunto que compõe ali bens e serviços levados a mercado ao longo daquele período, né, que a gente chama de PIB. Então, nessa equação que vocês estão vendo aí na tela, a gente chamou o PIB de Y. É muito comum nos livros de economia a gente chamar a renda, chamar o PIB por essa letrinha Y, tá? A gente colocou logo em seguida a soma de C, I, G, X, M. Então, C são os bens de consumo, e aqui eu fiz o alerta, tá, gente? Para a contabilidade do país, lá no IBGE, gastos de educação constam como se fossem consumo. Agora, se a gente parar e pensar, uma pessoa que paga um curso, né, para aprender uma língua estrangeira, ou que estuda numa escola particular, que está pagando aquilo ali, aquilo não é exatamente um consumo, né? Não é um deleite, não é um desfrute. A pessoa não pode ter boas aulas, pode ter algum prazer em estudar, mas aquilo não é algo que exaure, né? Quando você estuda, quando você paga por educação, você está, na verdade, fazendo um investimento. Então, a natureza daquela despesa é semelhante a alguém que usa o dinheiro agora para lá na frente receber de volta, em maior quantidade. Então, quem investe em educação está fazendo isso, está apostando agora para na frente receber mais. Então, a gente entende que gasto com educação tem um caráter muito mais de investimento do que de consumo. No entanto, é uma convenção internacional em todo lugar do mundo. Os IBGEs lá de fora também classificam gastos de educação como se fossem consumo, tá? Mas vocês já entenderam bem que ele tem muito mais a característica de investimento. Opa, investimento. O que é investimento aqui? Vamos fazer uma distinção. Se eu pegar o dinheiro e comprar Bitcoin, eu estou fazendo um investimento? Lá na página da internet vai falar que aquilo é um investimento. Aqui não. Aqui, no curso de economia, quando a gente falar em investimento, nós vamos pensar em qualquer tentativa de ampliar a capacidade de produzir no período seguinte. Então, se eu fui lá, comprei um celular para usar aqui em casa, para usar com a minha filha aqui, isso é consumo. Se eu sou empresário, comprei um celular, entreguei para um vendedor meu, falei, qualquer bronca me liga, e ele usa aquilo ali dentro do ambiente de trabalho, aquilo é uma ferramenta de trabalho. Por ele ter aquele equipamento, o trabalho pode render mais, pode ter melhores soluções. Então, aquilo é investimento. Tá? Então, dependendo do destino que se dá a uma mesma, né, aquisição, aquilo pode entrar como gasto de consumo ou gasto de investimento. Tá? Mas a ideia de investimento é que você está fazendo um dispêndio com a intenção de ser capaz de produzir mais adiante. Então, uma empresa vai lá e constrói um galpão novo para ampliar a sua área de atuação. Isso é investimento. Um fazendeiro que está com muito boa expectativa na próxima safra,
Aí ele não só planta a sua terra toda, como ele vai lá e aluga, arrenda a terra do seu vizinho. Mais uma vez, aquele dispêndio que ele está fazendo, ao ampliar, né, se ele comprar a terra do vizinho, ele está fazendo um investimento, ele está ampliando o estoque daquela sua capacidade de produção. Se esse mesmo fazendeiro vai lá e compra um trator, com um maquinário agrícola mais sofisticado, ele vai conseguir colher mais rápido, ele vai poder aproveitar, enfim, ele vai ter uma produtividade maior. Então ele está fazendo uma aposta. Eu gasto agora, mas lá na frente eu vou receber mais, tá? Então o investimento aqui na nossa análise é sempre essa ideia de você fazer um dispêndio agora esperando poder ter ganhos no futuro. Os gastos do governo, a gente já falou, gastos com salário de funcionários, com prestação de serviços e tudo mais. As exportações, o Brasil é um país que exporta muitos produtos que a gente chama de primários. A nossa pauta de exportação é muito baseada em extração, né? A gente vai lá e retira o minério das minas, coloca num caminhão, faz lá um tipo de filtragem e manda lá para a China. A gente tem muita produção agrícola, né? A nossa exportação tem muita ênfase em soja, milho, laranja, açúcar aqui em Pernambuco, né? O estado de Pernambuco é um dos grandes exportadores de açúcar. Petróleo também a gente exporta uma boa quantidade do petróleo que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente chama a pauta de exportação brasileira uma pauta primária, no sentido de que a gente não faz tanta transformação. Tá? A gente ou exporta produtos que são extração mineral, ou a gente faz uma mínima transformação, que é quando a gente planta. Né? A gente exporta ainda muito soja em bruto, a gente exporta muito milho sem transformar, sem processar. E daí o Brasil tem uma pauta de importações que é o contrário. A gente compra de fora, com algumas exceções, a gente compra produtos processados, produtos industrializados, equipamentos eletrônicos, muita coisa associada à tecnologia. Então, grande parte da tecnologia que a gente usa no país é importada. Está aí um dos grandes desafios do Brasil para o próximo século, é desenvolver mais tecnologia nacional. A gente ainda usa muito tecnologia de fora, mas a gente entende que na competição entre os países, aqueles que desenvolvem mais tecnologias acabam estando um passo adiante dos outros. Aí um ponto que eu queria retomar da nossa fala lá na aula gravada é sobre esses componentes do PIB, sob a ótica que a gente está chamando a ótica da demanda, mas chamar a atenção um pouquinho sobre o grau de variabilidade, de flutuação de cada um deles. Eu falei aqui consumo, investimento, gastos do governo, exportações e importações. Vamos pegar esses três primeiros, tá? Consumo, investimento e gastos do governo. Se você parar antes de olhar o diagrama e pensar, fala assim, o que será que flutua mais? A nossa tendência é dizer assim, não deve ser consumo. Mas isso é uma ilusão. Na verdade, as pessoas têm muita dificuldade de alterar os seus hábitos de consumo. Uma boa parte da população brasileira já está tão lascada que realmente consome aquilo que precisa. Então, não vai mudar tanto. Se faltar dinheiro, ela vai lá e pede emprestado, mas vai acabar consumindo, porque é basicamente comida. Comida, conta de energia e talvez o celular, o pré-pago e pronto, né? Então, aí não muda tanto. Por outro lado, se é uma família que tem mais recursos, que tem uma renda maior, tem salário há muito tempo, não tem desemprego e tal, essa família também cria seus hábitos. Né? A gente, não, eu gosto de usar tais e tais equipamentos, eu gosto de comer tal e tal alimentos. E aí a gente tende a ter uma espécie de uma suavidade, a gente tende a manter um certo padrão. Então, dentre as categorias do PIB, essa de consumo, na verdade, flutua relativamente pouco.
A não ser que você tenha uma pandemia, né? Aí, Luiz Maia, aí não tem como. Olha aqui, ó, no diagrama que está na tela de vocês. Em 2020, você tem uma queda do consumo de 5,5%. Mas se você pensar que isso é muito, eu preciso lembrar para vocês que a renda de boa parte das famílias brasileiras caiu 10, 12, 15, 20%. E mesmo assim, os consumos, o total de consumo das famílias recuou 5,5%. Aí o governo. Bom, os gastos do governo também são muito rígidos. Uma grande parte do que o governo gasta são salários. E existe uma lei no Brasil dizendo que o governo não pode reduzir o salário. Se ele tiver sem dinheiro, ele que se vire, tome dinheiro emprestado, faça o que quiser, mas ele não pode reduzir salário de servidor público. Então, gastos do governo no Brasil também não flutuam tanto. Tá? Você não tem variações de 20, menos 10, mais 8, menos 7, de um ano para outro. Tá? Aí chegamos aos investimentos. Bom, aqui, gente, aqui a gente vai ver esse componente da demanda agregada que tende a flutuar mais. E vamos pegar e vamos ver uma coisa curiosa aqui, ó. Olha a flutuação dos investimentos nesses últimos 5, 6 anos. Observe a queda dos investimentos nos anos de 2015 e 2016. Mais de 10% no ano. Quer dizer, se isso aqui são compra de equipamentos, ferramentas, construção de rodovias, construções de hospitais, de escolas e tal, a gente teve, ao longo de 2 anos seguidos, uma redução drástica na quantidade de equipamentos novos que a gente estava colocando em operação. Com isso, acontecem duas coisas. Primeiro, a economia não cresce tanto, né? Porque você não está ampliando a capacidade de produzir no período seguinte. E segundo, que os equipamentos que você já tem operando, muitos deles vão ficando velhos, muitos deles vão ficando sem manutenção, e você pode ter até uma redução na capacidade de produção. Se você não estiver pagando pelo menos pela manutenção, você pode perder uma máquina. Uma empresa que tinha 20 máquinas operando, não só desistiu de comprar a 21ª, como viu a 20ª, a 19ª e a 18ª estragarem e falou, não vou repor agora, também estou vendendo pouco, não é hora de repor agora. Então a gente teve ali 3 anos seguidos de queda nos investimentos. Pessoal, eu queria que vocês entendessem que no resto do mundo a gente não tem tanta ponte caindo. Aconteceu recentemente lá de um prédio cair lá nos Estados Unidos, mas aquilo virou um escândalo nacional. Aqui no nosso país, a gente tem prédio caindo muito mais frequentemente. A gente tem incêndio em hospital. Toda hora tem incêndio em hospital. Toda hora tem ponte, prédio, tem rodovias em péssimo estado, com as pessoas morrendo, porque estão dirigindo em rodovias todas esburacadas, mal sinalizadas e tal. Isso é um país que investe pouco. É um país que mal e mal repõe os equipamentos públicos e privados que geram a produção. Então, uma das situações que o Brasil vai ter que enfrentar nesse 2020 em diante é de voltar a investir. A gente vai ter que consertar melhor os nossos equipamentos, fazer melhor manutenção dos nossos hospitais, dos nossos prédios, construir novas rodovias. Existe uma discussão enorme sobre o arco metropolitano aqui em Recife, e são décadas de discussão, existe toda a polêmica sobre esse arco passar por uma área de proteção ambiental aqui em Aldeia, aqui onde eu moro, e essa discussão é uma discussão muito quente, muita gente argumentando dos dois lados, mas o Brasil precisa mesmo voltar a investir, não dá para ficar desse jeito. 2018 e 2019 a gente teve até alguma recuperação, mas chega em 2020 e vem a pandemia, e aqui talvez uma surpresa. Olha só, os investimentos em 2020 registraram uma queda, mas uma queda bem pequenininha.
Como é que a gente pode interpretar isso, gente? Como é que a gente pode interpretar que os investimentos não caíram tanto em 2020 quando comparado com 2019 e 2018? Quem gostaria de tentar? Eu acho que se a gente for analisar, digamos assim, historicamente, né, o período que, digamos, a sociedade brasileira estava passando nesse período aí, 2015, 2016, realmente, digamos assim, foi bem conturbado, né, toda a questão que acabou influenciando, digamos assim, economicamente o país, até no exterior também, que foi assim, né, das investigações, impeachment e tudo mais, então, tipo, a política ficou bem estabilizada e isso acabou, né, fragilizando bastante a parte da economia. E eu acho que em relação à pandemia, apesar de ter, né, a gente ter visto que foi uma coisa que, digamos assim, impactou também bastante, mas eu acho que dessa vez, como posso dizer, foi uma coisa mais, como posso dizer, teve um controle maior, entende? Eu acho que ele conseguiu um controle maior do que quando foi esse baque aí, digamos assim, né, esse período turbulento nesses anos. Eu Boa, acho, né? boa explicação. Quem A mais gente, gostaria de adicionar elementos aí para essa explicação? eu acho que a gente também conseguiu não cair tanto porque os investimentos, talvez em questão de área de tecnologia, por exemplo, eles têm ajudado isso. Afinal de contas, agora a gente está praticamente vivendo em ambiente virtual, né? E em 2018, 2019 e em outros anos anteriores isso estava crescendo, então acho que a queda talvez aí tenha se relacionado com outras coisas que não nesses setores. Esses setores acabaram segurando um pouco. Novos Boa, investimentos, novas rotas também, né, de muito escapatória. boa. Muito bom elemento também. Olha só, o nosso agronegócio está bombando, está vendendo muito para a China, para o leste da Ásia inteiro, mas também muito para a China, vendendo para os Estados Unidos, vendendo para a Europa. Então, na área do agronegócio, a coisa, se bobear, está crescendo o investimento. Nas indústrias, bom, boa parte das indústrias não precisaram parar. Elas tiveram que se adaptar, tiveram ali talvez um mês ou dois difíceis no ano de 2020, mas se ajustaram rapidamente também, criaram novos protocolos e tal, e não podia parar, porque as pessoas não podem parar de comer. Então a indústria também seguiu adiante. Quem foi mais impactado nessa pandemia foi o setor de serviços, comércio, turismo, e esses são setores que não são responsáveis por tanto investimento, tanta compra de equipamentos, com tanta compra de máquinas, de tecnologias e tal. Sem falar nesse ponto ainda que a Morgana também adicionou, que é o investimento em tecnologia. Quem sobreviveu, sobreviveu via aplicativo, online, adaptando o seu negócio para o ambiente virtual. E para isso precisou fazer investimento, precisou comprar mais computador. A indústria de informática, né, de tecnologia de comunicação, bombou. Teve muito crescimento em plena pandemia. Então, o caráter setorial dessa crise atual, ele é muito pesado no setor de serviços e talvez nem tanto no agronegócio, na indústria. Daí o investimento não ter caído ponto. Agora, tem um ponto também que o Guilherme colocou, ficou meio ali escondido na explicação dele, mas é verdade também. Já tinha caído tanto em 2015 e 2016, como não recuperou muito em 2018 e 2019, a gente já estava baixo. Já estava num patamar muito baixo. Então não precisava cair mais, não havia razão para ter um ajuste ainda tão baixo. O volume de investimentos está baixo, né, a cada ano. Lembrando sempre, tá, gente? Aqui nós estamos falando de fluxo, ou seja, quanto que foi feito num período. Quanto investimento que foi feito num período. Então a gente está comparando assim. Aqui teve 200 milhões de investimento. No seguinte teve 190 milhões de investimento. Aí no terceiro ano teve 210 milhões de investimento. Mas dentro daquele período de tempo, tá? Então esse ritmo já estava lento, porque vinha caindo há vários anos lá, 2015, 2016. Não acelerou tanto em 2018, 2019.
Então, em 2020 não caiu porque o ritmo já está baixo. A gente já está meio que fazendo investimento só nos setores em que realmente há oportunidade, ou às vezes nos outros setores só o mínimo necessário para continuar operando. Daí não tem tanto mais para onde cair, tá? Tá, com isso a gente ataca essas 3 questões que eu tinha deixado lá na aula gravada para a gente rever aqui. As categorias das despesas têm diferentes perfis de variação, né? Qual que se move mais rápido, qual que flutua, cai mais rápido, sobe mais rápido. A participação de cada uma delas no PIB total, aí lá na aula gravada a gente comentou que o consumo é o grande componente das economias capitalistas, né? Que se de uma hora para outra todo mundo resolvesse ficar super econômico, só comprar o mínimo que fosse necessário e todo mundo resolvesse cortar tudo que há de supérfluo, de excesso nas suas compras, o mundo ia entrar numa baita recessão. Porque grande parte do que faz o mundo mover são os gastos de consumo. 2/3 da geração de produtos, serviços, riquezas, vem das atividades de consumo, tipicamente, tá? Em economias. Algumas têm mais, outras têm menos. Uma economia como a dos Estados Unidos é muito consumista, ainda mais que o Brasil. Lá o consumo chega perto de 70% do PIB. Né? Dentro daquelas categorias, 70% do total está no consumo, no caso dos Estados Unidos. Pega um outro país igual Japão, esse número está lá abaixo de 60%. Então é um país muito conservador, muito prudente, muito cuidadoso. Você não consegue conceber um japonês entrar numa loja e comprar uma televisão e dividir em 12 vezes. Não acontece nunca. Na cultura japonesa, não faz menor sentido uma pessoa comprar uma televisão parcelada em 12 vezes. Ele fala, não, se eu tiver o dinheiro, vai lá e compra a televisão. Se eu não tiver, melhor não comprar. Aqui no Brasil, se a gente não parcelar, a gente não compra, né? Muitos de nós têm uma renda tão baixa que se não fizer parcelamento, não tem acesso. Tá. Por fim, essa participação das categorias no total, se elas são mais ou menos a mesma mundo afora, não. Elas têm variações importantes. E eu mencionei lá também, na aula gravada, os investimentos. Gente, anotem aí que isso é uma informação muito importante, tá? Hoje, o Brasil, se pegar aquele I da equação, né? Y igual a C mais I mais G, mais, tá? Aquele I de investimentos, mal e mal representa 15% do total. E isso é um patamar muito baixo. Investimento de 15% do PIB é aquilo que acontece com um país que fica patinando no mesmo lugar. Que não cria muitas rodovias, não cria muitas empresas novas, que não altera muito o número de residências. Aquele é um país estagnado, nessa faixa de 15%. Para crescer mais rápido, a gente vai precisar investir um pouquinho mais rápido também. A minha voz está saindo bem aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi? Voltei! Voltei, pessoal. Bem-vindo. Eu caí, né, gente? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom, eu vou voltar lá para a nossa tela e vou tentar resgatar um pouquinho do que eu acho que perdeu, tá? Mas eu estava falando sobre os investimentos. Vocês ouviram uma parte disso? Sim. Pois é. Passa a ser 15%. Exato. 15% do PIB é um nível muito baixo. É um nível de país que está estagnado, que não está crescendo rápido, não está construindo muita casa nova, não está construindo muita rodovia nova, não está criando novas empresas. O Brasil, lá nos períodos do chamado milagre econômico, lá na década de 70 do século passado, o Brasil chegou a investir 27%, 28%. Desculpe. Isso fazia com que o país crescesse a uma taxa muito mais acelerada, 10%, 11% ao ano.
E isso refletia na qualidade de vida das pessoas, na urbanização, o crescimento das cidades, né? Bairros inteiros novos que estavam surgindo. Então o Brasil estava crescendo a um ritmo muito mais rápido. A China, né, que é um país geralmente admirado pelo ritmo de crescimento, é um país que até recentemente chegava a colocar 38%, 40% do PIB em investimento. Aí alguém pode argumentar assim, mas na China é fácil, porque lá é uma ditadura. E isso um pouco é verdade, tá, gente? Num país em que você não tem democracia, a decisão pode ser tomada lá em cima, né? Aqui no caso do Brasil, lá em Brasília, no caso da China, lá em Pequim, a decisão é tomada e não tem quem diga nada. Se disser, vai preso, né? E aí você pode ter aquela situação de fazer achatar o consumo das famílias para fazer aumentar os investimentos. Esse daí é um jogo muito perigoso, tá, gente, que um governante pode fazer. Ele está mais ou menos dizendo assim para a população, olha, você vai se lascar agora, mas o seu bisneto vai viver uma vida muito melhor que a sua. Então, se isso é uma escolha pessoal, se a pessoa resolve se sacrificar agora para beneficiar os seus descendentes, tudo bem. Mas quando o governo diz, e obriga, e força, essa é uma questão muito complicada, tá? Então, por favor, não me entendam mal aqui não, tá? Eu não estou defendendo ditadura nenhuma não, eu sou totalmente a favor da democracia. Prefiro até crescer devagar, mas crescer com democracia. O negócio é que é muito comum na história a gente vê ditaduras que conseguiram se manter porque falava assim, eu estou trazendo a prosperidade, eu estou trazendo a riqueza para o povo. E aí, com isso, fazia violência, torturava, perseguia, fazia essas coisas todas e se legitimava no crescimento econômico, tá? Então, não é nenhuma receita, não é nada que a gente deseja voltar para o Brasil, não, a despeito de alguns 2 ou 3 desinformados aí no Brasil que acham que isso é muito bom, tá? As pessoas, na verdade, não têm memória, não sabem o que aconteceu de verdade, e aí acham que seria lindo voltar para aquela miséria que a gente vivia lá. Tá, mas até aqui eu fiz para vocês a divisão do PIB pela ótica da despesa, consumo, investimentos, gastos e tal. Mas na hora que eu estava falando sobre flutuação dos investimentos, eu fiz de antemão ali uma outra divisão, uma outra categorização do PIB. E é o que a gente chama da ótica da oferta. Opa, peraí, demanda e oferta a gente conhece. Demanda, lá no nosso diagrama, era o consumidor. Oferta era o vendedor, produtor. A mesma coisa a gente está fazendo aqui. Quando a gente estava falando PIB sob a ótica da demanda, a gente estava pensando assim, para que serve aquele celular que foi comprado? É para o cara curtir, falar com as namoradas, brincar com o joguinho e tal? Isso é consumo. Não, aquilo é para o empresário que entregou para o vendedor, que ele comunicava com o vendedor toda hora e tal? Não, aquilo é investimento. Mas a gente estava pensando ali de quem compra. Para que estava dando o destino daquele bem ou serviço que tinha sido gerado. Agora nós vamos ver pelo lado da oferta. E basicamente a gente divide o PIB em 3 categorias. A gente tem o agronegócio, a gente tem a indústria e a gente tem os serviços, tá? Então, vamos dar uma olhada mais uma vez aqui como que foi o perfil do crescimento ou decrescimento do agronegócio nesses últimos 6 anos. Olha que coisa curiosa, gente. No que diz respeito à produção agrícola, agropecuária do Brasil, só o ano de 2016 que a gente teve uma queda. Em 2017 já deu um baita salto, cresceu pouco em 2018, 2019 e voltou a crescer em 2020, ao ritmo de 2%. Então não é à toa que tem muita gente que fala essa bobagem por aí, fala, o agronegócio é que salva o Brasil, o agronegócio é que puxa o Brasil. Como se o desejo do brasileiro fosse voltar a ser um grande fazendão de café. A gente sabe que não é, né? E a gente não sabe nem que esse agronegócio mais moderno nem tem nada a ver com café e com aquela
estrutura que a gente via lá no século retrasado. Mas, de toda forma, não dá para negar que o Brasil tem enorme sucesso nesse setor. A gente é um caso de sucesso que o mundo inteiro olha e fala, poxa, aqui o Brasil está se dando bem. Quando a gente pega a indústria, aqui não, aqui a coisa foi muito pesada lá em 2015 e 2016, mas nem tanto em 2020. Teve uma queda forte, de 3,5%. O conjunto de produtos colocados à venda pela indústria em 2020 foi 3,5% do que o conjunto de produtos colocados à venda, 3,5% menor do que o conjunto de produtos colocados à venda em 2019, tá? A gente está falando aqui de oferta, aquilo que as pessoas estão levando ao mercado. E no caso de serviços, agora vocês estão vendo aqui uma grande diferença. Olha, gente, 2015 e 2016 foi ruim, mas 2020 foi péssimo. E o Brasil hoje é uma economia que a gente chama, como grande maioria das economias do mundo, é uma economia pós-industrial. O que quer dizer isso? É que hoje, diferentemente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, hoje o grande setor da economia é o setor de serviços. É quem emprega mais, é quem gera mais produção e renda. Os serviços juntos, eles são 60%, 65% de tudo que se produz. Então, a queda nos serviços doeu muito no Brasil. Né? Mostra por que o Brasil afundou nesse ano de 2020. Apesar de ter tido um ano relativamente bom no agronegócio e um ano assim não tão horrível na indústria, comparado com o que foi 2015 e 2016. Então tá aqui, ó, serviço. Que serviços são esses? Comércio, bares, restaurantes, entretenimento, shopping center, todo esse comércio. Quantas vezes a gente compra um sapato nos últimos 2 anos? Eu fui um daqueles caras que comprei um terno. Pouco antes de estourar a pandemia, eu fui lá e comprei um terno. Não usei nenhuma vez. Está ali, envelhecendo e agarrando mofo no armário. Mas de lá para cá, eu não comprei um sapato. Acho que se eu comprei alguma roupa, deve ter sido meia, cueca, alguma coisa assim. Fora isso, nada. Estou vendo uma mãozinha levantada aqui pelo Guilherme. Quer comentar alguma coisa, Guilherme? Mais uma pergunta mesmo, se para me confirmar se é isso mesmo, porque assim, né, a análise quando a gente estava fazendo, né, discutindo as outras aulas e tudo mais, era sempre em relação ao, digamos assim, o ano anterior. Então, se a gente parar para ver que existe, digamos assim, tanto em serviço quanto em indústria, o Brasil não conseguiu se recuperar, né? Tipo, digamos assim, se for pegar essa análise, continua no vermelho, digamos assim, porque por mais que tenha subido, né, como mostrou aí algum progresso, mas logo decaiu uma quantidade que, digamos assim, acumula uma dívida, né, digamos assim. Exatamente, a gente ainda está remando de volta. A gente não conseguiu. Nós estamos em 2021, né, que não está mostrando nesse gráfico, mas nós ainda estamos remando de volta para tentar... É como se a gente estivesse subindo uma escada, sabe, Guilherme? Quando você desceu 3 degraus, você vai ter que subir de volta. E a gente não voltou no patamar. Em muitos aspectos, a gente ainda não voltou no patamar. Daí eu começar a nossa aula hoje, lá em off, falando com vocês, dizendo que eu acho que nesse segundo semestre a gente acaba de subir de volta para o patamar pré-pandemia. A gente sabe que alguns setores nem caíram, né? A gente viu aí, agronegócio principalmente. Mas serviços a gente pode ter nesse segundo semestre, se voltar a abrir restaurante, se voltar a abrir entretenimento, esporte, turismo, lazer em geral, a gente finalmente volta para o degrau que a gente estava antes da pandemia. Não era um mundo perfeito, mas a coisa começa a ficar menos grave, né? É isso mesmo, você tem toda a razão, é essa a interpretação. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês de uma coisa, gente. Olha só, o Brasil é um país que sempre teve inflação. E no passado, a taxa de inflação era muito mais alta.
Agora, antes de olhar para essa tabela aqui, por favor, não preste atenção nessa tabela ainda não. Olhem para mim, tá? Imagina se eu estou tentando medir o PIB, aí eu falo assim, deixa eu ver quantos carros que foram vendidos aqui no ano de 2019. Ah, em 2019 foram vendidos 100 mil carros. É, beleza, tá. E no ano 2020? No ano 2020 foram vendidos 100 mil carros. Aí não cresceu nada. Tudo bem, tá fácil de ver que não teve crescimento nenhum. Agora, se eu falar para você assim, quantos que se vendeu de automóveis aqui? Ah, vendeu 100 mil reais. E quanto que se vendeu de automóvel no ano seguinte? Ah, foi 120 mil reais. Será que esse crescimento de 100 milhões de reais para 120 milhões de reais, será que eu posso ter certeza que aquilo foi um número de carros maiores? Não, eu não posso ter certeza. Por quê? Porque pode ser mudança de preço. Pensa para você ver sobre energia elétrica. A energia elétrica acabou de ter um reajuste agora que vai ser de 50%. Tudo bem que é uma faixa, né? Para quem consome abaixo daquela faixa, o aumento pode ser um pouco maior. Mas quem superou aquela faixa, o aumento do custo da energia elétrica vai ser 50%. Se você pegar lá o faturamento da CELP, você vai ver, no ano de 2020, foi, sei lá, 30 bilhões. No ano de 2021, foi 40 bilhões. Opa, mas se saltou 30 para 40 bilhões, então teve um crescimento. Não sei, porque pode ter sido só a mudança de preço. Então, no cálculo do PIB, a gente precisa ter um jeito de separar, né? Porque a gente vai apurar lá no restaurante, no shopping, na fazenda. A gente não pergunta para as pessoas quantos quilos de milho que foram produzidos. A gente não pergunta para as pessoas quantas refeições foram feitas. Fala assim, quanto você vendeu? Ah, eu vendi 300 mil reais. Não, eu vendi 30 milhões de reais. Não, eu vendi 400 milhões de reais. Quando a gente coloca em termos monetários, ou seja, no valor financeiro, a gente precisa dar um jeito de tentar separar, nessa comparação de um ano para outro, o que foi crescimento de quantidade e o que foi crescimento de preço. Tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Nós vamos entender o que significa uma expressão que na economia a gente usa muito, que é crescimento real. Ou nesse caso aqui, crescimento real do PIB. Em muitos lugares você vai encontrar a expressão PIB real. Tá? Tem um PIB, tem um PIB irreal? Não, tem um outro PIB que chama PIB nominal. Então vamos tentar entender de uma maneira bem simples, com um exemplo bem palpável aqui, para todo mundo entender do que nós estamos falando, tá? Como a gente sempre faz na economia, vamos pegar um exemplo ridiculamente simples. Vamos fazer o seguinte, nessa economia só tem 2 produtos, cachorro-quente e hambúrguer. Pronto, só tem isso. Tá. No ano de 2001, aqui no início da nossa série histórica aqui, a gente teve 100 cachorro-quentes sendo produzidos. Está aqui, ó. Está todo mundo vendo aqui na primeira linha dessa coluna. O preço do cachorro-quente R$1, foram produzidos 100 cachorros-quentes. E o hambúrguer? Não, foram produzidos 50 hambúrgueres, mas o preço do hambúrguer é um pouco mais caro, é R$2. Se eu for calcular qual que é o PIB dessa economia, eu vou ter que converter aquilo para reais, né? Eu não posso falar, o PIB foi 700 de um, 700 de 4 mil de outro, 10 milhões de não sei das quantas. Tá. Não, tem que fazer quanto que deu em reais. Então, ó, 100 vezes 1 dá R$100 na produção de cachorro-quente, 50 vezes 2 dá mais R$100. Então, tá aqui, ó, P1 vezes Q1 mais P2 vezes Q2, R$200 que foi produzido. A gente chama isso aí de PIB nominal, ou, para ficar mais fácil de entender, PIB a preços correntes. Daqui a pouquinho vai ficar ainda mais claro por que a gente chama de preços correntes. Passa para o ano de 2002. No ano de 2002, o preço do cachorro-quente subiu de 1 para R$2. E a quantidade de cachorro-quente subiu de 100 para R$150. Eu sei que na hora que eu vou calcular o PIB do ano de 2002, eu vou fazer 2 vezes 150
150 cachorros-quentes a R$2 cada um, dá R$300. Os hambúrgueres, R$100 100 hambúrgueres a R$3 cada um, deu mais 300. Então, 2 vezes 150, 3 vezes 100, deu 600. Agora, olha para isso aqui, gente, ó. 200 para 600. Dá para você dizer que a economia triplicou de tamanho? Ora, vocês vão ver que não, quer ver? Olha só. A quantidade de cachorro-quente saiu de 100 para 150, cresceu 50%. Isso não é triplicado de tamanho. A quantidade de hambúrguer subiu de 50 para 100, isso é duplicar, mas não é triplicar. Como é que nenhum desses dois produtos triplicou e o total triplicou? Ah, não, professor, porque quando passou para 600, uma boa parte disso não era quantidades maiores. Uma boa parte disso eram preços mais caros. Eita, mas então eu vou ter que arrumar um jeito de eliminar o efeito de preços. Para eu tentar identificar só qual que foi o efeito de quantidades. Tá, eu vou fazer isso daqui a pouquinho, mas só para completar o cálculo aqui, ó, vamos fazer o PIB do terceiro ano. Preço do cachorro-quente passou para R$3 e agora tem 200 cachorro-quentes. 200 vezes 3 dá 600. Quantidade de hambúrguer chegou a 150 e agora o preço do hambúrguer está R$4. 4 vezes 150 também dá 600. 600 mais 600 dá 1.200. Notem bem aqui, gente, por favor. Parece que a economia saiu de R$200 para R$1.200. Multiplicou por 6. Mas essa mudança não é uma mudança real de crescimento de quantidades. Quer ver? Como eu sei isso? Se a quantidade de cachorro-quente passou de 100 para 200, isso é duplicar. Se a quantidade de hambúrguer passou de 50 para 150, isso é triplicar. Mas aqui, quando a gente calculou de 200 para 1.200, é sextuplicar, multiplicar por 6. Tá, então, tá na cara que se a gente só fizer a conta em reais, a gente vai capturar os dois, o aumento de quantidade e o aumento de preço. E se alguém quiser saber o quanto que a economia realmente cresceu, de verdade, ela tem que eliminar a variação de preço. Tá, então agora sim nós vamos explicar como que a gente faz isso, como que a gente elimina a variação de preço. Nós vamos tomar como dado o preço do primeiro ano e ver qual foi o valor da produção em cada ano. Então, está aqui, ó, o preço de 1 vezes 100, 1 vezes 100 dá 100. O preço de 2 vezes 50 dá 200. Ah, então, pegando os preços do próprio ano de 2001, ficou igual, que era o que eu tinha feito antes. Agora, eu vou pegar 1 vezes 150, ou seja, o preço lá de trás multiplicado pela nova quantidade, 2 vezes 100. Então, se eu mantiver fixo o preço, 1 vezes 150 dá 150, 2 vezes 100 dá 200, o total 350. Agora, quando a gente vê que a economia passou de 200 para 350, essa mudança é toda efeito de quantidade. Como é que eu sei isso? Porque eu usei os mesmos preços. Eu fixei o preço e fui vendo qual era o valor monetário da produção de cada ano. Ó, o terceiro caso, ó, 1 vezes 200, ou seja, qual que é o preço da produção de 2003, qual que é o valor da produção de 2003, se eu pegar a quantidade de 2003 e multiplicar pelo preço lá do início da série. 1 vezes 200, 2 vezes 150, 1 vezes 200 dá 200, 2 vezes 150 dá 300, passou para 500. Então, esse crescimento aqui, ó, de 200 para 1.200, ele não é um crescimento real. Ele não expressa a variação de quantidades que essa economia produziu.
Se a gente quiser fazer a variação de quantidades, a gente tem que calcular essa criatura aqui, ó, de 200 para 500. O que é 500? É o valor monetário da produção de 2003 multiplicado pelos preços lá de trás, do mesmo ano base. A gente chama ano de referência ou ano base. Então a gente fixa o preço de um período e vai vendo qual que seria o valor da produção nos diferentes períodos. Dessa forma, qualquer mudança que eu encontrar de um ano para outro não vai ter sido causada por variação de preço. Vai ser só a variação de quantidades. Deixa eu parar um minutinho e olhar bem para o rosto de vocês aqui. Ficou claro essa explicação, gente? Sim, professor. Tá. Coloca um joinha aí para mim, por favor. Alguém gostaria que eu voltasse e explicasse mais uma vez essa questão? Eu gostaria, professor, que o senhor voltasse. Tá bom. Vamos falar mais uma vez de novo essa questão. Pessoal, olha só, a gente tem preços e quantidades variando toda hora. A produção pode subir um ano, pode cair outro. A inflação faz hoje que essa camisa saia de R$50, passe a valer R$70. Amanhã, Deus livre e guarde, bate na madeira. Se a economia entra num buraco de novo, o vendedor pode estar tão desesperado que ele coloca essa camisa para vender a R$40. Então, com o passar do tempo, os preços flutuam, hora para cima, hora para baixo. A gente tem a impressão que só sobe, né? A gente só tem a impressão que está tudo subindo, que nunca cai o preço de nada. Mas, na verdade, também cai. Tá? A gente sabe que preço de computador cai, preço de celular cai, preço de gasolina às vezes cai. Não é muito comum, mas às vezes cai. O dólar às vezes cai. Então, os preços, eles tendem a flutuar conforme a gente tenha mais demanda, menos oferta, essas coisas acontecem, tá? Só que quando a gente quer ver o ritmo da economia, a gente queria descartar esse fenômeno de preços e falar assim, deixa eu ver o que está acontecendo com quantidades. Se eu tiver mais gente empregada, se eu tiver mais carros sendo vendidos, se eu tiver mais milho sendo produzido e vendido, se eu tiver mais maçã, banana, frutas, carne sendo produzida e vendida, mais quantidades, eu vejo que a economia está crescendo, que ela está conseguindo gerar mais produtos e serviços reais, né? Uma das maneiras da gente se enganar em relação ao ritmo de crescimento é se de um ano para outro tudo subir de 10% o preço. Então, num determinado ano, a produção era, sei lá, 1 trilhão. No ano seguinte, passou a ser 2 trilhões de reais. Mas aí você fala assim, vem cá, e o preço? Não, o preço dobrou. Eita, então esse 1 trilhão de reais para 2 trilhões de reais é só mudança de preço. Se todos os preços da economia subir 10%, quando a gente for lá ver o crescimento do PIB, vai dar 10%. Mas aquilo não expressa crescimento de quantidades. Foi só que todos os preços subiram 10%. Então, o que a gente está fazendo nesse exercício aqui é falar assim, como é que eu posso comparar a produção de um ano com a produção do ano seguinte sem ter o problema do preço? Ah, é fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar o preço de um determinado ano e vou ver quanto que daria o valor se aquela produção do segundo ano fosse vendida ao preço do primeiro. Porque aí, na hora que eu comparar o total de um ano com o total de outro, os preços eu sei que não mudaram. Porque eu usei o preço do primeiro ano. Qualquer diferença no total vai ter vindo de uma média ali de quanto que as quantidades cresceram. Então, como é que a gente fez esse cálculo? Para calcular o PIB real, a gente falou assim, eu escolhi o ano base, vai ser 2001. Então, os únicos preços que eu vou usar são esses aqui, 1 e 2. Essa parte aqui da tabela eu posso até apagar, essa aqui, ó, vou marcar em amarelo o que eu não quero, tá? Isso aqui agora eu posso jogar fora, isso aqui agora eu posso jogar fora, isso aqui agora eu posso jogar fora, e isso aqui agora eu posso jogar fora. Porque agora eu vou fazer 1 vezes 100, 1 vezes 150, 1 vezes 200. 2 vezes 50,
2 vezes 100, 2 vezes 150. Ou seja, eu vou no primeiro ano usar o preço do primeiro ano e as quantidades do primeiro ano. 1 vezes 100, 2 vezes 50. 1 vezes 100 dá 100, 2 vezes 50 dá 100, achei 200 aqui. No segundo ano, eu pego 1 vezes 150 e 2 vezes 100. Eu estou pegando as quantidades do segundo ano e multiplicando pelos preços do primeiro ano. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular o valor da produção no segundo ano sem que tivesse havido mudança de preço. Como que teria sido o valor da produção se o preço tivesse ficado igual? E aí eu cheguei a 350. Então, essa variação de 200 para 350 aqui é o que eu chamo de PIB real, ou uma expressão que é muito mais clara, muito mais fácil de lembrar, PIB a preços constantes. Se os preços não tivessem mudado, como que variou o PIB? Se o PIB saltou de 200 para 350 nesta conta, eu sei que essa variação foi toda por causa de mudança de quantidade. Porque eu sei que o preço não afetou. Eu usei o mesmo preço do ano anterior. Daí eu tenho uma noção real de quanto que a economia avançou, quanto mais produtos e serviços que a gente acabou gerando. Faz sentido, Morgana? Sim. Beleza. Pessoal, olha só. Ao entenderem o que eu acabei de explicar, vocês já fazem parte de menos de 1% da população brasileira. Olha como o conhecimento nesse nosso Brasil é restrito. A grande maioria das pessoas não faz ideia de que a gente calcula uma medida que seja significativa. Se a gente ficar simplesmente somando os valores da produção a cada ano, a gente pode encontrar resultados que não fazem sentido. A economia não saltou de 200 para 1.200. O que ela saltou, nesse caso, foi de 200 para 500. Quando a gente calculou isso aqui, a gente estava tendo variação de preço e de quantidade, tudo junto. Então não dava para saber se aquilo ali era um crescimento real. Crescimento real no sentido de mais quantidades sendo compradas e vendidas, né? Se você comprou 2 camisas e você pagou R$20, ou você comprou R$20 em casa, você comprou 2 camisas e pagou R$50 em casa, você ainda está comprando 2 camisas. Você pode ter gasto muito mais, mas você ainda está comprando 2 camisas. A sua situação não melhorou tanto assim, né? Na verdade, não melhorou nada. Você está com 2 camisas a mais a cada ano. Então, a gente precisa eliminar a flutuação de preço. Tudo que vocês viram nos diagramas anteriores, essa variação do estoque da produção, perdão, da oferta de produção, essa variação do consumo da família, dos gastos do governo, todos os diagramas que vocês viram nessas linhas, nessas fichas de aula inteirinha, todas elas estão registrando o crescimento real do PIB. Esse crescimento nominal aqui importa quase nada para a gente. Importa lá para algumas contas que a gente precisa fazer, mas enfim, na vida das pessoas, para a tomada de decisão do empresário, para saber se a economia está indo bem, não está indo, se ele deve investir mais, ou se ele deve reduzir o tamanho da sua fábrica, porque não está com cara de que vai vender aquilo tudo. As decisões que importam vão ser principalmente com base nesse cálculo do PIB real, tá? Ou PIB a preços constantes. Agora, só para concluir essa explicação aqui, que é um grande salto, tá, gente? Eu acho que vocês realmente estão já fazendo parte de uma minoria do nosso país que entende o efeito da variação de preços, a dificuldade que o economista tem, às vezes, de apurar o que é o crescimento real da economia. Tá, só para concluir essa discussão, vamos pensar assim, ó. Se no cálculo do PIB nominal eu tenho variação junta de preços e quantidades, tá? Então, os dois impactando juntos, P vezes Q.
E se no cálculo do PIB real eu tenho só a variação de quantidades, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter só a variação de preço. Tá. Então, na prática, nós economistas calculamos uma espécie de índice de inflação da cesta de bens e serviços que compõem o PIB, fazendo uma divisão do PIB nominal, que vocês estão vendo aqui em cima, pelo PIB real. Tá? É como se a gente criasse um índice de inflação do PIB. E aí, nesse caso, o cálculo não é tão importante, mas basicamente eu mostrei para vocês, né, que é PIB nominal sobre o PIB real. Então, o PIB nominal aqui era 200, o PIB real aqui era 200, o PIB nominal era 200, 200 dividido por 200 dá 1, vezes 100 deu 100. Então, obviamente, esse é o ano base, né? Os preços são iguais. Se eu pegar o PIB nominal do segundo ano e dividir pelo PIB real do segundo ano, 600 dividido por 350, deu 171. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que a inflação, entre aspas, tá? A variação de preços foi de 71%. Saltou de 100 para 171. E se eu pegar o último lá, o PIB nominal, 1.200, e dividir pelo PIB real, 500, eu vou encontrar 2,4 vezes 100 dá 240. Então, significa que nesse período aqui, de 2001 para 2003, os preços mais que dobraram. Foram de 100 para 240. Tá? Então, tem uma noção da proporção. Por que você está falando nisso? Eu estava entendendo tudo, agora entrou esse danado desse deflator aí, eu não estou entendendo mais nada. Não é nada disso não, gente, olha só. O que eu estou mostrando para vocês é o que os economistas fazem. Primeiro, eles sabem que não podem confiar no cálculo do PIB nominal. Por quê? Porque nesse salto de 200 para 600 aqui, tem de tudo. Tem variação de quantidade, mas também tem variação de preço. Eu estou interessado em saber só a variação de quantidade. O que mais que os economistas fazem? Eles falam assim, já que eu não posso confiar no cálculo do PIB nominal, eu vou calcular o PIB real. Como é que eu faço isso? Eu fixo o preço de um determinado ano base e vou vendo o valor da produção de anos seguintes. 1 vezes 150 mais 2 vezes 100. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 350. 1 vezes 200 mais 2 vezes 150. Encontrei 500, tá? Então aqui, agora eu já consigo ver o crescimento real da economia. A economia saltou de 200 para 500, não de 200 para 1.200. Tá? Isso é que é o crescimento real. Se esse cara aqui, de 200 para 1.200, é o crescimento de preços e quantidades, e esse de 200 para 500 é o crescimento só de quantidades, intuitivamente, se eu dividir esses dois, um dos casos tem preços e quantidades, o outro caso tem só quantidades. Se eu dividir um pelo outro, quantidades cortam. E eu vou ter só variação de preço, tá? Para que eu faço isso aqui? Para eu saber o quanto mais caro estão ficando os produtos da minha economia. Professor, eu preciso saber isso? Afinal de contas, o que interessa é o PIB real. Para que eu preciso saber isso? Gente do céu, se os preços dos produtos brasileiros estão ficando muito mais caros, o que nós brasileiros vamos fazer? Vamos comprar de fora. Se o preço do produto brasileiro está ficando muito mais caro, ninguém de fora vai querer comprar os nossos. Então, esse cálculo desse deflator, ele também é importante, porque ele dá uma medida do quanto que a economia brasileira está sendo ineficiente, ou seja, está gastando demais para produzir as mesmas coisas. Ou está gastando demais para produzir coisas um pouquinho melhores, ou um pouquinho mais de coisas. Então, o deflator dá uma medida de quanto que os preços da produção no Brasil estão subindo.
Esse número importa? Importa sim. Por quê? Porque a gente vai acabar tendo a concorrência do chinês. Por que o chinês chega aqui com um celular tão mais barato que o nosso? Por que uma camisa chinesa chega mais barata do que a nossa? Por que uma cama... Às vezes a gente exporta madeira para a China vai lá, constrói a cama e manda de volta para a gente. A gente exporta madeira por R$10 e compra a cama de volta por R$1.000. Por quê? Porque está caro produzir no Brasil. Então, o cálculo do deflator também é importante. O que é importante a gente distinguir é que até aqui eu tenho usado a palavra inflação para falar de mudança nos preços do PIB. E isso não é exatamente correto, tá, gente? Eu vou explicar daqui a pouquinho porque na hora que eu descrever precisamente o que é inflação. De toda forma, vamos dar uma conclusão aqui, ó. Assim, o deflator mede a variação ponderada dos preços de bens e serviços contabilizados no PIB. Com ele, poderíamos dizer que a elevação dos preços na economia foi de 71% entre os anos de 2001 e 2002, calculado pela variação. Valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. 171 menos 100 dividido por 100 dá 71%. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões até aqui? Faz um joinha aí para mim, quem acha que está tudo bem. Eu não vou fazer nada disso. Vou elogiar a clareza da explanação. Eu não posso contar quantas vezes na minha vida eu já ensinei, eu tentei ensinar isso. Você sabe muito bem que a sua experiência também é parecida com a minha. Quantas centenas ou milhares, muitos milhares de pessoas, executivos e estudantes e tal. E acho que você conseguiu ser muitíssimo claro. Beleza, parabéns. Obrigado, meu amigo. Eu vi o joinha aqui do Guilherme também. André, Tamires, Morgana, tá todo mundo comigo? Sim, professor. Legal, joinha, joinha. Obrigado, pessoal. Então. Eu só quero dizer para os alunos o seguinte, para quem está achando um pouquinho enrolado, podia ser 1000 vezes mais enrolado, tá? Realmente... É aquela história do sorrir, amanhã será pior. Será pior. Porque não é um conceito trivial, mas eu acho que é para comemorar. De vez em quando eu gosto de elogiar os economistas, especialmente eu, que nem venho da formação de economista. Mas algumas coisas são muito bem interessantes. Essa coisa de PIB real, o cara tem a ideia de fixar os preços do período anterior e deixar variar somente as quantidades e tudo para dar a variação real. Realmente é uma ideia brilhante, porque imagina que hoje nos computadores isso vira a coisa mais simplória, até no Excel, né? É só você botar no -1, multiplicar por -1, e você rapidamente constrói um deflator. É. Beleza. Agora também tem que fazer uma grande elogio ao trabalho dos economistas, principalmente isso é do pós-guerra. Tudo que a gente tem aqui é de 45 para cá. Essas ideias deram o Prêmio Nobel de Economia também, né? Claro, quem ganha o Prêmio Nobel. Stone, não era, Luiz, o nome do economista? Outro Stone que ganhou esse Nobel de Economia pelas contas, por esses cálculos dessas contas nacionais e tal. Então, isso foi feito sem esses recursos de computação que a gente tem hoje, hein, que torna isso tudo muito simples, né? Tudo muito simples. Eu já tive minha experiência de participar desse cálculo. Quando se chega a uma certa hora na vida, já tem experiência de quase tudo. Eu já fui responsável pela coisa chamada formação bruta de capital do setor público. Então, o trabalho que eu tinha era claro, através de amostras das prefeituras, você ir nas prefeituras, nas cidades, e aí você levantava o comportamento do investimento público naquele ano comparado com o anterior. Isso é uma
mísera parte do cálculo do PIB, né? Porque, dando a ideia de como se faz isso na prática, então você tem o investimento público e o investimento privado. Então, você tinha como medir o investimento privado, claro, você tem que pegar as notas fiscais, né, de venda, de compra de investimento. Se o cara comprou uma máquina, se o cara comprou uma empresa, comprou um computador, se naquela época não tinha nem computador, comprava um carro, comprava um trator, uma motoscrape, comprava uma máquina para produzir, ou um tial que fosse, você tem as notas. E no setor público, você tem que ir nas prefeituras e começar a levantar o investimento. Eu estou falando só a parte do investimento do setor público, uma pequena parte do investimento, né? Então, que é essa parte das prefeituras. Ainda tem o investimento dos estados, que eu não trabalhava, o investimento do governo federal, que eu também trabalhava, que eu não trabalhava. O meu trabalho era essa coisa extremamente simples, que era levantar o investimento dos formação bruta de capital, chamava-se o trabalho, formação bruta de capital do setor público. Uma parte era nas prefeituras. Então, quer dizer que é um trabalho magnífico, que tem uma quantidade enorme de pessoas hoje no Brasil, nesse momento, gente já fechando o dia, fazendo esses cálculos. Né? Nesse momento, tem equipes no Brasil inteiro fazendo isso fazendo isso que o Luiz está dizendo aí. A gente chama imputar, imputando preços, quantidades, fazendo contas. Quer dizer, uma trabalheira do cão extremamente simplificada com a nova tecnologia da informação, mas mesmo assim, uma trabalheira do cão. Porque aí tem que calcular também o consumo. E aí, o consumo de quem? O consumo das famílias é uma coisa. Depois, o consumo do governo. O governo é um grande consumidor, grande. Pergunta a Luiz, que foi pró-reitor de planejamento, o que é que a universidade consome, só a universidade rural. Já pensou levantar todo o consumo de todo o setor público no Brasil e depois das empresas, o investimento, o consumo do setor público, depois o consumo, as empresas também consomem. Então, isso tudo é muito eu diria nem que é muito complexo, mas é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Cada pessoa vai fazendo suas partes. E outra coisa, tem outro grupo de pessoas que, nesse momento, no Brasil e no mundo, está fazendo dissertações, muita gente fazendo teses de PhD, tentando avançar nesses sistemas. Então, de vez em quando, tem uma reunião internacional que chama e diz, vamos modificar o cálculo desse indicador. Por quê? Porque alguém, numa instituição de pesquisa, numa universidade, um dos IBGEs do mundo, levou à frente uma pesquisa para melhorar a medição do consumo das empresas estatais. Aí o cara chama aquilo uma reunião mundial, chega aqui o IBGE chama os estaduais, que era o meu caso, chama o estadual para dizer, vamos fazer esse tipo de modificação no Brasil todo, aí você vai, chama os que trabalham diretamente com a prefeitura para dizer assim que agora vai ser. Então, quer dizer que isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento, tanto o cálculo, tanto quanto os levantamentos, tanto quanto a pesquisa. Então, não é uma coisa acabada, não. Tem gente trabalhando nesse momento, fechando o trabalho, ligando para a namorada, dizendo, não posso sair, porque eu estou terminando uma conta aqui, nem posso sair, que ninguém sai mais. Mas não posso falar agora, não posso atender o telefone, eu estou fechando e tal. Então, é uma coisa absolutamente viva, né? E viva como o Luiz está mostrando aí para vocês. Realmente é um trabalho muito importante, eu acho que é uma grande contribuição, essa é uma grande contribuição que os economistas deram para a humanidade, porque não é brincadeira, antes disso, os governos iam na cega, iam pelo instinto, né? Iam olhando, vendo o que acontecia. Hoje você tem os chamados indicadores antecedentes.
indicadores antecedentes. Então, às vezes não é possível esperar que o ano termine e tal para fazer as contas. Você, no meio do ano, você vê o IBGE, a cada trimestre ele faz uma previsão. Por quê? Porque ele faz 2 cálculos do PIB diferentes. Ele faz esse cálculo do PIB anual, que aí, seguindo todas as regras, tudo tal, ok. E ele faz esse trimestral, que é um PIB muito mais simplificado, com muito menos variáveis, porque também não faria se não fosse assim. Mas para que fazer isso? Porque não adianta também eu saber no final, quer dizer, esse ano, saber que em 2019 o PIB caiu 2%, 2,00. Por que adiantou essa precisão toda? Não adiantou nada, porque já passou, serve para a história, beleza. Mas, do ponto de vista do administrador, o Ministério da Fazenda, o Ministério, as empresas, nós queremos saber, os consultores estão querendo saber o seguinte: bom, como é que vai neste momento? De vez em quando a gente tem surpresa. Diz, ó, aí vem um levantamento trimestral e diz, ó, neste trimestre, geralmente 60 dias depois que acabou, às vezes 30 dias depois, agora não me lembro mais se está 30 ou 60, você já sai com o resultado do trimestre anterior. Aí sim você está tendo uma ideia do pulso da economia. E, além desses, ainda tem indicadores antecedentes, onde você usa somente, digamos, os consumos mais de combustível, de gás, de energia, esses consumos mais fortes, que de alguma forma são chamados proxies. Se o consumo de energia pela indústria está crescendo, você pode mais ou menos ter uma ideia do crescimento da indústria. Se você, por exemplo, vê o consumo dos shoppings, como é que está acontecendo, você tem uma ideia do consumo das famílias, e por aí vai. Então, estou falando 3 níveis de medição, né? Esse nível anual, correto, bem feito, controlado, beleza. Esse trimestral, que já é uma coisa mais simplificada, né? Mas que também dá uma ideia muito boa do que está acontecendo. Ó, isso aconteceu 45 dias atrás, então está todo mundo vendo para onde a onda subiu. Você não olhou a onda na hora que ela estava subindo, mas você ainda está vendo ela descendo, subindo, e você está vendo, epa, eu estou vendo como é que o mar está. Se você deixar para ver 2 anos depois, você vai ter aquela foto do mar que você não vai saber como é que ondulou naquele período todinho. Isso é importante, essas ondulações são importantíssimas. E, mais do que isso, ainda tem essas medições antecedentes, desses indicadores antecedentes, onde, através, o Banco Central faz isso, quer dizer, através desses indicadores do consumo, do investimento e tudo, você, por exemplo, olhando empresas como Petrobras, Vale, você tem uma ideia do investimento, porque, claro, não é a ideia perfeita, porque você está olhando o setor, mas são tão grandes essas empresas que elas podem dar uma boa indicação de como vai o investimento de uma maneira geral, porque para onde elas vão, de alguma forma, digamos, o investimento pode estar indo. Então, quer dizer, realmente uma coisa muito interessante, muito importante, e, para louvor do nosso colega e professor, muito bem colocada de forma simples e clara por Luiz Maia. Beleza, falei demais, Luiz? Não, falou importante, falou coisas boas. E aqui, enquanto você estava falando, eu conferi o nome do ganhador do Prêmio Nobel de 1971. Stone? Simon Kuznets. Kuznets. Isso. Mas teve um antes, Luiz. É? Ainda teve um antes. Que ano foi Kuznets? 1971. Não, ainda teve um dos primeiros, acho que Stone mesmo, foi dois ingleses que ganharam o Prêmio Nobel pelo Sistema de Contas Nacionais. Kuznets foi por aperfeiçoamentos, tal, mas o basicão mesmo foi desses 2 ingleses. Pois é. Agora, algumas curiosidades a mais, né? A gente sabe, já mencionou aqui várias vezes, que no Brasil, quem calcula o PIB hoje é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este órgão que, lamentavelmente, está vendo suas verbas orçamentárias sendo cortadas, né? E se a gente buscar a origem desse órgão, do IBGE, ele foi criado pelo Getúlio Vargas.
Uhum. Era uma época em que o Brasil estava consciente de que para gerir, para escolher os caminhos de um país, você precisava medir as coisas, você precisava conhecer o Brasil de verdade. Então, esse órgão ele tem uma missão muito nobre de gerar informação para a tomada de decisão de uma sociedade. Então, a transparência com que ele conduz esses dados, as auditorias internacionais que ele se submete, a seriedade dessas pessoas. O Kerry falou aí de pessoas que estão, às vezes, no sacrifício pessoal, comprometidas com entregar o resultado. É como se a gente tivesse um exército nas ruas e nos escritórios trabalhando diariamente para gerar informação dessa qualidade. As contas nacionais do Brasil têm muito boa qualidade, são reconhecidas internacionalmente como sendo são confiáveis, usando as melhores técnicas, com muita seriedade e transparência. Acho que tem uma Ah, cultura muito boa, IBGE, é uma cultura digamos assim, onde o Deus é a informação, a qualidade. Eu já tive a oportunidade de passei uns 3 anos trabalhando diretamente com eles, eu falei a você naquele projeto do custo de vida, e realmente as pessoas inspiram aquilo, vivem aquilo, e comemoram, e celebram, e quando dá certo, quando fecha, porque isso tem um problema de fechar uma conta dessa. Ó, você imagina o seguinte: alguns de vocês têm experiência de contabilidade de empresa ou da conta pessoal. Tenta fechar a tua conta pessoal, a tua conta de vida. Imagino que tem algum de vocês aí que tem muita renda, sei lá. Tenta fechar uma renda de 10 mil reais por mês. Não estou falando do Luiz, que tem 100, já foi quase. Vamos supor, um de vocês tem 10 mil de renda. Tenta contabilizar isso, fazer uma contabilidade disso aí para tu ver como é. Agora, imagina fazer a contabilidade de uma empresa. Todo mundo sabe o que é fechar uma contabilidade de uma empresa. Isso não é sopa. Isso é um negócio complicado. Agora, já imaginou fechar a contabilidade de um país? Eu nem sei se Luiz vai falar que essa contagem é feita de 3 maneiras diferentes, completamente diferentes, 3 óticas diferentes. Talvez Luiz pudesse falar sobre isso. Eu não sei, mas aí depende da abordagem de cada um. Então, não é só não, tem um grupo que faz a medição de um jeito, por uma variável, outra faz por outra variável e outra faz por outras variáveis. E é claro que está tratando do mesmo PIB e isso tem que fechar. Mas não fecha fácil não, viu? Não fecha fácil não. As contas que fez por um jeito, outra veio pelo outro lado, outra veio pelo outro lado. Não é assim não. Não é assim não. Quer dizer, então, você pega essas 3 contagens para tudo no final dizer batemos o martelo, batemos. Esse é o crescimento, conferido, conferido, checado, checado. Não, 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 não discordo aqui. No, isso aqui deve ter algum problema, vamos checar de novo. Aí tem todos aqueles programas, hoje programa para analisar se tem os outlier, o que está fora da curva e tal. Quer dizer, realmente, como o Luiz diz, é um exército de pessoas dedicadas a produzir esse tipo de informação. é. Beleza, Luiz? Beleza, amigo. Então, e a minha preocupação é de tentar passar, gente, a ideia de que nós temos, na verdade, uma rede de coleta de informação. Aqui no estado de Pernambuco, quem é que se lembra, já ouviu falar do nome da agência responsável por calcular ou por reunir os dados que vão ser mandados para o IBGE? Alguém já ouviu falar? No cálculo do PIB do estado de Pernambuco, a agência que faz essas contas e que manda os dados para o IBGE? Acho que não, né? Tá todo mundo nesse silêncio. O nome da agência, gente, é uma agência estadual que chama Condep-Fidem. Tem pessoas ali que são egressos da Rural, tem ex-alunos da Rural que estão trabalhando lá naquela agência, tem professores da Rural que já deram consultoria, já participaram lá daquele Condep-Fidem. É uma agência estadual, tá, gente? E ela faz digamos assim, a parte estadual dessas contas, organiza a coleta de informações, calcula o PIB estadual, que também é divulgado na frequência trimestral e anual, e manda lá para frente.
É, um pouquinho mais de história, Luiz, deixa eu fazer só um comentáriozinho, tipo meio de fofoca. claro. Eu era orientador de um rapaz, é, muito competente, por sinal. Que diabo, estou até me esquecendo o nome dele. Não posso me esquecer muito o nome dele, porque o sobrenome dele é o sobrenome daquela família de Gales, de país de Gales, aquela família. Tem um sobrenome super conhecido. E claro que ele não é parente deles, mas o nome da família é a mesma. E aí eu fui orientador da dissertação dele no mestrado, e ele era um dos responsáveis pelas contas do CONDEP. E eu estou falando ainda no governo de Eduardo. Isso aí já faz, então, pelo menos uns 7 anos, né? 6, 7 anos, final do governo de Eduardo. E ele se reunia todo mês, Eduardo era economista, e ele se reunia todo mês. Ele falou a mim, professor, eu estou exausto, eu venho da reunião com Eduardo. Ele me bota numa sala lá e me pergunta todos os detalhes, a tal ponto de perguntar para ele assim, brincando, dizendo: "E aí, e a minha fazenda de café de Taquaritinga, onde é que está aí? Mostra aí, Fé, onde é que tá a minha produção de café que eu fiz em Taquaritinga esse semestre agora e tal". Quer dizer, ele disse que ele vasculhava as contas do PIB de Pernambuco, os indicadores antecedentes, e ele falou: eu não posso vacilar, professor, nada. Ele sabe tudo, ele presta atenção a tudo, ele pergunta tudo e tal. Então, para você ver, a gente nem imagina, né, que eu falo, pô, mas todo mês ele faz? Todo mês. Todo mês. Eu sou obrigado, eu sou a pessoa que vou com ele, às vezes levo gente, eu não sei, isso aí eu não posso me lembrar mais dos detalhes assim, me tranco com ele numa sala, sem ninguém, começa a projetar os dados tudinho, e ela perguntar isso aqui como está, isso aqui está para isso aqui, qual é a perspectiva disso, como é que vai ser, como é que está essa área, como é que está esse setor e tal. A gente nem imagina, eu não estou dizendo que isso é o gestor padrão, não, mas também não é não é incomum que que secretários de Fazenda, de Receita, façam isso, não. Talvez seja muito incomum que um governador faça, como Eduardo era um economista muito bem formado, ele fazia. Mas isso não é incomum que na fazenda tenha grupos de pessoas que fazem isso também de maneira sistemática. Por quê? Porque tem que fazer previsão de receita, né? Tem que fazer isso tudo. Quer dizer, não é uma coisa completamente incomum, não. Tá bom? Pronto. Era Excelente, essa fofoca que eu queria falar. excelente. E é um pouco também da memória do nosso estado. Obrigado, Dr. Kelly. Muito bom. Deixa eu fazer um último comentário aqui para a gente encerrar essa aula. E aí, obviamente, se vocês tiverem algumas perguntas, a gente pode estender mais um pouquinho. Nós ainda temos 15 minutos, mas da minha parte eu não poderia fechar a aula sem falar uma coisinha. Aqui nós calculamos o PIB nominal, que é aquele que mistura tudo ali, preços e quantidades, e que acaba não tendo tanta informação precisa para nós. A gente falou do PIB real, em que a gente consegue limpar dessa conta as variações de preço, e aí a gente vê o quanto que a economia cresceu mesmo, por isso que a gente chama de PIB real ou a preços constantes. E o terceiro a gente falou de deflator, que acaba sendo uma medida da, entre aspas, inflação na economia, de quanto que a produção na economia brasileira está ficando mais cara, mais custosa, em termos monetários, né? Conforme a moeda daquele país. Tá, por que eu queria fazer essa última palavra? O deflator, ele não pode ser considerado uma medida da inflação, como a gente costuma conversar nos jornais, nas notícias e mesmo no dia a dia, tá? Quando a gente fala sobre inflação no dia a dia, a gente está preocupado com o custo de vida das famílias. Então, são as coisas que a gente compra para se alimentar, para se vestir, para transportar, para ir de um canto a outro e tudo. Então, o custo de vida vai ter uma seleção de bens e serviços que são aqueles que as famílias compram. Ah, mas peraí, aí no PIB também não tem essas coisas que a família compra? Sim, tem. Mas o problema é que no PIB tem a tonelada de soja.
Quando foi a última vez que você comprou uma tonelada de soja, Kelly? Semana passada, não? Não. A gente não compra tonelada de aço, a gente não compra tonelada de soja, a gente não compra... Principalmente minérios. Hein? Principalmente minérios, que é Pois uma é, quantidade enorme que ninguém compra. a gente não compra essas coisas no atacado, a É só gente... imaginar uma situação onde os preços ficaram estáveis e os preços dos minérios dobraram. Pois é, Então, a inflação ficou zero e, no entanto, o deflator implícito pode ir lá para cima, né? Dado o peso dos minérios no PIB. justamente. Então, aquilo ali é uma medida dos custos da produção, mas não é uma boa medida dos custos de vida das pessoas. Entre a produção e a vida das pessoas, tem no meio do caminho todo o setor produtivo, que uma hora vai ter que, né, assumir parte daqueles custos, porque não está conseguindo repassar para o consumidor. Outra hora ele vai jogar tudo nas costas do consumidor, qualquer mudança de custo ele vai repassar lá no consumidor. Mas nesse meio do caminho, muita coisa pode acontecer, tá? Então, por favor, não entendam que esse deflator aqui é uma medida boa de inflação, nesse sentido do dia a dia que a gente tem, tá? No sentido do dia a dia que a gente tem, vai ser exatamente o próximo tópico nosso. Nosso próximo tópico está aqui, ó, medindo o custo de vida. Aí sim nós vamos falar dessa danada dessa crise hídrica, como que ela afeta a geração de energia elétrica, que acaba batendo na conta de luz. Mas aí nós vamos falar o que é o tal do IPCA. Aí nós vamos falar como medir a inflação nesse sentido, do custo de vida meu, seu, das famílias do Nordeste, do Centro-Oeste, lá do Sul e tal. Então a gente vai ter um cálculo à parte para fazer isso, tá? Com isso eu encerro a minha explicação. Deixa eu ver as perguntas que nós temos aí. Quem gostaria de começar? Morgana, Guilherme, Tamires ou André? Os nossos 4 melhores alunos. Quer? Pra mim ficou claro. Não, agora que eu vi Claro. que tem mais. Tem Luciene que a gente elogiou aqui enquanto ela não tinha chegado. Letícia. Ficou bom, né, Guilherme? Quem mais? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Eu vou precisar revisar antes, sabe? Tá bom. Às vezes é isso, às vezes tem muita informação mesmo, gente. Quando vai dando assim, ó, 5h40, eu e Kerly, que já temos muita experiência da aula, a gente já fala assim, opa, já jogamos informação demais. Vamos dar uma desacelerada, deixar a turma assimilar essa conversa aí. Inclusive já avisando que vai ter uma listinha de exercício, que eu prometo que eu coloco disponível para vocês no mais tardar amanhã de manhã. Mas aí eu vou dar o prazo para vocês até a próxima quarta, tá? Para vocês poderem praticar. Eu tinha pensado em colocar só até domingo, mas falei, não, fazer maldade à toa, não vou fazer não. Aí vai ter 10 questões, como sempre, questões bem básicas, bem tranquilas, muito com base nessas conversas que a gente está tendo. Aí vai ser uma chance, Tamires, de você ver e olhar, falar, não, essa aqui eu entendi, essa aqui não está claro para mim. E aí, lá pelo grupo de WhatsApp, Dr. Kerly e eu estamos bem antenados ali naquele grupo. Aconteceu, a gente vê na hora. Certo, obrigada. Obrigado também. O professor, no caso, só para esclarecer mesmo, essa nova atividade, ela vai ser a terceira, a sétima, né, no caso, né? Então é a terceira da segunda VA. Uhum. E a gente talvez tenha 4 ou 5 para essa segunda VA. Talvez a gente tenha uma a mais. Mas vamos ver. Vai depender do ritmo que a gente avançar. E como isso aqui não é corrida de 100 metros, né? A gente está muito mais para maratona. Mas tem razão, essa é a sétima, ou seja, depois da primeira VA, essa é a terceira nota que vocês estão fazendo. Certo. Legal. É isso então, gente? Vamos encerrar por aqui? Eu acho que sim. Pelo menos não ficou
não sobrou nenhuma dúvida, a explicação ficou clara, né? Acho que só vai sobrar dúvida mesmo na hora que a gente começar a tentar resolver a questão, que aí a gente quebra a cabeça, né, professor? Tá bom, beleza. Então vou interromper aqui a gravação.